Já iniciando então notícias internacionais com a parte corporativa, né? Resultados de Apple. Eles saíram na noite de ontem, a gente teve um pouco mais de volatilidade em relação àqueles dados pós-fechamento, né, indicadores pós-fechamento. A ação chegou a subir 2% e agora pela manhã estava subindo na casa de 0,7%. Então vamos aprofundar um pouco mais dentro desses resultados da Apple, que algumas características se mostraram bem curiosas. Primeiramente, o número de de iPhone caiu, só que não caiu tanto quanto era a expectativa dos analistas. No mercado chinês, que é o terceiro principal mercado da Apple, houve também uma retração das vendas, mostrando que as marcas chinesas vêm ganhando cada vez mais força, cada vez mais espaço. No campo positivo, a gente teve a venda de iPads e também a venda de outros acessórios, né, como os fones de ouvidos, os relógios. Mas de uma forma geral, o lucro ele conseguiu uma expansão muito por conta das questões relacionadas à inteligência artificial. Isso traz um certo alívio até mesmo para as empresas de tecnologia, sendo que algumas reportaram resultados que não foram bem vistos pelo mercado ultimamente. O destaque mais recente é a própria Intel, que deve abrir caindo no pregão de hoje com a queda de mais de 20%. A Intel que vem perdendo cada vez mais espaço, principalmente para a Nvidia nessa questão de inteligência artificial, mas a Apple conseguindo ainda sustentar, trazendo pelo menos um pouco mais de ânimo. Passando para a próxima notícia, um indicador importante que foi divulgado no pregão de ontem foi o PMI-ISM. PMI-ISM, pessoal, que caiu pelo quarto mês consecutivo e bateu o menor nível desde novembro do ano passado, tá? Na verdade, era esperado uma pequena expansão em relação ao mês anterior e veio uma desaceleração bem forte, ali por volta dos 46,5. Um ponto que é bom a gente destacar é o Instituto, né, ISM, ele tem como atenção um ponto de 42,5. Disse que apesar de ter ocorrido essa desaceleração, o ponto de atenção mesmo para uma possível retração da economia seria o 42,5. De qualquer maneira, isso acabou movimentando bastante o mercado e azedando. A gente tem até mais notícias sobre isso daqui a pouquinho. Agora falando sobre o payroll hoje, né, que é bem esperado. Bastante esperado para a gente conseguir ter maior clareza sobre o mercado de trabalho norte-americano e principalmente sobre a qualidade desse mercado de trabalho. Então a gente já teve indicadores econômicos que tendem a olhar um pouco mais para frente, como é o caso do PMI decepcionando ontem. Quem sabe hoje a gente pode ter um cenário indo na mesma linha ou no cenário contrário em relação ao mercado de trabalho. Lembrando que essa semana a gente teve divulgação de empregos ADP, que olha para os mercados privados, que veio abaixo do que o mercado esperava. Vamos ver como que vai vir esse payroll. Pelo menos nas últimas divulgações, o mercado de trabalho sendo bastante sustentado pelo serviço público. Sim. Então, uma retração do mercado privado e uma expansão do público dentro dessa qualidade. Além disso, a própria questão do desemprego, que bateu 4,1% na última divulgação, vamos ver como que ela se posiciona com a divulgação que vai acontecer hoje. Deve ter bastante volatilidade na hora da divulgação, com o mercado ajustando posições à medida que os dados forem saindo e o mercado for digerindo. Então, principalmente para quem está operando em prazos mais curtos, acho que convém tomar um pouco de cuidado, às vezes reduzir ou mesmo se manter neutro em termos de posição, se manter fora do mercado, ao menos nesses períodos entre as notícias. Próxima notícia a respeito da China, né, Gabi? China, então, mostrando que precisa realmente de um incremento a mais aí no longo prazo para essa parte do consumidor. A gente sabe que o problema da China, pessoal, não é só interno, ele acontece também de forma que vai expandindo e atingindo outras empresas, outras empresas, outras indústrias e mostrando que realmente precisa de um outro ponto além aí da parte do governo como um suporte. Agora falando de Petrobras então anunciando alta de 7,1 no preço do querosene. Realmente é mais uma alta que está motivada por dois fatores, principalmente. De um lado, a gente tem o preço do petróleo, que até recuou mais recentemente, se aproximando novamente dos $80 por barril, mas por outro lado, a gente tem o câmbio pressionando bastante. E quando a gente pensa em querosene de aviação, a gente pensa também diretamente na aviação tanto privada quanto a aviação comercial também, né? E quando a gente olha para os dados do IBGE, sobretudo os dados do IPCA a respeito de passagens aéreas, a gente consegue enxergar essa maior volatilidade em termos da inflação dessas passagens aéreas que acabam sempre impactando o setor de transportes, que é um dos principais setores quando a gente olha para o IPCA brasileiro. Só para a gente ter uma
leitura um pouco maior disso, na última divulgação que a gente teve, que foi referente aos dados de junho, no acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, de julho de 2023 até junho de 2024, a gente acabou tendo uma deflação das passagens aéreas, uma queda ali de aproximadamente 0,5% nos preços. Contudo, essa alta que a gente tem nos preços do querosene da aviação devem jogar essa inflação em função de passagens aéreas para cima novamente, corroborando por uma inflação como um todo no setor de transportes. Lembrando que nos dados que vão sair agora em agosto, referente ao mês de julho, a gente deve ter a precificação completa agora dos últimos reajustes que a Petrobras fez, tanto no preço da gasolina como também no gás de cozinha. Isso daí não impacta somente o setor de transportes, uma vez que a nossa malha rodoviária, por mais que seja um aumento no preço da gasolina, mas a gente sabe que a nossa malha rodoviária é bastante... A nossa malha, na verdade, é bem dependente da malha rodoviária, né? Então acaba dependendo dos preços de combustíveis. O meu receio é que isso se expanda para outros grupos também do IPCA. E por fim, uma notícia que movimentou bastante o mercado ontem foi o próprio dólar, atingindo o patamar de R$ 5,73. Então é o maior patamar nos últimos 2 anos, tá, pessoal? Ontem a gente teve então o real tendo pior desempenho frente às outras 33 moedas mundiais, e muito disso por quê? Ainda refletindo dos dados de quarta-feira, né? Então a gente teve um Copom tendo um tom um pouco mais duro, o Fed um tom um pouco mais brando, mas como a gente teve nessa semana uma rodada de dados mais fracos dos Estados Unidos, reacendeu a possibilidade aí de recessão lá nos Estados Unidos. O que a gente tem visto bastante é, o que o Sérgio já falou aqui várias vezes, é a inversão das curvas curtas com as curvas longas. Isso chama atenção? Chama. Mas o que a gente tem que ter de atenção, pessoal, é o ponto em que essas curvas vão desinverter. Porque o ponto que essas curvas desinvertem, normalmente, historicamente, né, se tem um período de recessão. Então, a diferença dessas duas curvas, ultimamente, já está menor, então chama mais atenção e coloca mais lenha na fogueira nessa teoria de que podemos sim ter um momento de recessão por parte da economia americana. E é bem engraçado isso, Gabi, só até complementando, se a gente tem um Copom mais duro, se a gente tem um Fed um pouco mais dovish, isso daí deveria favorecer o real. Até mesmo quando a gente pensa em termos da composição, como que o câmbio ele é formado, né? Então é muito engraçado a gente conseguir ver ainda essa valorização do dólar frente ao real e mostra que o mercado está bastante preocupado não com a questão de juros agora, mas sim com a questão do crescimento da economia dos Estados Unidos. Se ela vai conseguir se sustentar, pelo menos nos próximos 6 meses, se essa desinversão da curva realmente vier a acontecer. A teoria do pouso suave, né, agora fica meio que em xeque. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.